você agora a abrir a palavra de Deus. Você vai ficar em pé de novo, mais um pouquinho. No Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João 14, 15. Podemos ler todos juntos? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pai, essa tua palavra ministra o nosso coração nessa noite, Jesus. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Que não seja, Senhor, palavras de persuasão humana, mas palavras de poder do Teu Espírito Santo. Porque só o Teu Espírito Santo convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu falei hoje de manhã que o Senhor estava ministrando no meu coração sobre obediência. E sem a gente combinar nada, o culto da manhã convergiu com o culto da noite. O Vitor ministrou pela manhã e a canção que ele pediu para ser tocada foi a canção que já estava no repertório da noite, que fala de rendição. E o Senhor nos moveu pela manhã, falando sobre se render, falando sobre mergulho, sobre intimidade, sobre posicionamento. E eu sabia que a noite iria no mesmo caminho, porque o Senhor fez convergir. E o Senhor já havia ministrado a palavra no meu coração sobre obediência. E eu quero te perguntar nessa noite, quanto custa a sua obediência? Estou ficando boa nesse negócio, hein? Quanto custa a sua obediência? Se nós formos no dicionário, o significado de obedecer é submeter-se à vontade. Submeter-se à vontade de outra pessoa. Estar sobre a influência de alguém. Servir ou trabalhar em favor de alguém. Estar subordinado a uma força de grande intensidade. Tudo isso no nosso dicionário significa obedecer. E na Bíblia, nós temos muitos exemplos de obediência, de sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra. E eu vou dar exemplo de alguns homens na palavra, cuja obediência lhes custou algo muito caro. E talvez você se identifique com algum deles nessa noite. Talvez você se veja em alguma dessas situações nessa noite. E o meu papel aqui é dizer para você, vale a pena obedecer. Vale a pena se submeter à vontade. Essa outra pessoa, no nosso caso, é o Senhor. Vale a pena se submeter à vontade de Deus. Vale a pena estar sob a influência de Deus. Vale a pena servir ou trabalhar a favor do Senhor. Vale a pena estar subordinado a Deus. A obediência sempre vai valer a pena. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 5, versículo 3. Agora não é o Evangelho, agora é a Epístola de João. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 3. Eu quero te dizer nessa noite que o ato de obedecer, o ato de se submeter, é um ato de amor. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Quanto mais nós amamos, mais nós obedecemos, mais nós temos prazer de nos submeter. 1 João 5,3 vai dizer, porque nisto consiste o amor de Deus, o amor a Deus,
em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Jesus fala: se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E João vai falar na sua epístola, o amor a Deus consiste em obedecer os mandamentos. E os mandamentos do Senhor não são pesados. Por que o mandamento do Senhor não é pesado? Porque eu o amo. E quando eu obedeço por amor, eu tenho prazer de fazer a vontade do meu Pai. Quando a obediência ela é pesarosa, é porque o nível de amor não está equivalente, não está proporcional àquele ato de obediência. Tem coisas que o Senhor pede que são pesadas. E nós vamos ver aqui. Mas quando eu amo o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo, inclusive sobre mim mesmo. Tem pessoas que amam o Senhor mais do que a ouro, do que a prata, do que a trabalho, do que a pessoas, mas não amam ao Senhor além do que se amam, do que se idolatram. Você sabia que a maior idolatria não é externa e interna? Seu maior ídolo às vezes é você mesmo, que não quer abrir mão de nada em função do Senhor. Mas quanto mais eu amo, mais fácil é obedecer a Deus. E a obediência, ela é escalonada. A obediência, ela começa nos atos mais simples da vida, aos mais complexos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porém, quem é infiel no pouco, vai ser automaticamente infiel no muito. A obediência pode custar até a nossa vida. Mas você vai se responder nessa noite: quanto tem custado a sua obediência? O que tem custado a sua obediência? Obedecer é renunciar. Porque para eu me submeter à vontade de alguém, e nesse caso alguém é o Senhor, eu preciso renunciar. Aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo. Continua aí para mim. Renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você sabe o que quer dizer tome a sua cruz? Eu já falei sobre isso aqui. Tomar a cruz não é ser cheio de problemas. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado. Quando a gente pensa em cruz, a gente pensa em problema, né? Em adversidade. Carregar a cruz não é ter uma vida miserável porque eu estou carregando a cruz. Carregar a cruz é suportar carregar a cruz é suportar o peso da vergonha, da humilhação, da exposição por amor a Cristo. Porque a carregar a cruz, Jesus, quando carregou a cruz, ele estava carregando na via crucis a vergonha, a humilhação, o escárnio, a exposição, sem merecer nada daquilo. E ele falou assim: você quer vir comigo, você tem que renunciar a você. Renunciar a tudo que dentro de você te impede de se expor, te impede de se humilhar, te impede de se tornar escárnio por minha causa. E o preço da renúncia é um preço caro. Mas que se eu amo, eu não vou ter dificuldade em renunciar. Uma coisa é falar de confiança em Deus, outra coisa. Uma coisa é falar de confiar em Deus e obedecer a Ele, mas outra coisa é atender ao Senhor na hora da prova e da tristeza.
Os exemplos que nós vamos ver a seguir são exemplos de homens de Deus, que em nome da obediência, em nome da submissão, em nome do amor a Deus, pagaram preços muito altos. Mas no final a gente vê que sempre vale a pena obedecer. A obediência, se você quiser anotar aí os pontos, a obediência pode custar o que você mais ama. Eu quero que você lá em Gênesis capítulo 22, eu vou fazer questão de ler com você os textos, são longos, mas eu acredito que sejam necessários. Talvez você pudesse só anotar e ler em casa, mas a maioria não lê em casa mesmo, então a gente vai ler aqui. A obediência pode custar a você aquilo que você mais ama. Gênesis capítulo 22, Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão: seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Abraão aqui, ele já estava entristecido, porque ele precisou liberar Ismael. Quando Deus fala o teu único filho, não é porque Abraão não tinha outra filha, porque aquele era o filho da promessa. O outro foi o jeitinho que Sara tentou dar e deu errado. Toda vez que você quiser dar um jeitinho, vai dar errado, tá? Só isso que eu tenho que te dizer. Não dê jeitinhos. E Abraão se dispôs em nome do amor e da obediência ao Senhor, sacrificar o seu próprio filho. Deixa eu te dizer uma coisa. Abraão não entregou o filho dele para ser sacrificado. Ele se dispôs a ele próprio sacrificar o filho. Tem diferença nisso. Uma coisa é a gente mandar fazer, outra coisa é a gente botar a mão para fazer. Então eu quero que você entenda que a dor daquele homem não era só a dor de entregar o filho para ser sacrificado, era a dor de ele mesmo ter que sacrificar e matar o próprio filho. Por amor ao Senhor. Nós já pregamos sobre a representação de Isaque aqui, e a gente perguntou: qual é o seu Isaque? O que Deus tem te pedido? Obedecer a Deus pode custar aquilo que você mais ama na sua vida. Só que o seu amor, o seu apego àquilo, não pode ser maior do que o seu amor e a sua afeição e a sua obediência ao dono da tua vida. Você consegue entender isso? Não é que não vá doer, pode doer, vai doer muitas vezes. Não é que não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas
a sua disposição precisa ser maior do que o seu sacrifício. A obediência também é uma escolha. Nesse mesmo texto, a gente tem outro personagem que é o Isaac. A Bíblia não fala da idade, fala do rapaz. Não tem como determinar. Mas alguns historiadores falam que ele tinha entre 13 e 25 anos. Joséfo vai dizer que ele tinha 25. Outros vão falar que ele tinha 13. E o Targum vai falar de 36, mas ele estava entre 13 e 25 anos ali, segundo alguns estudiosos. O que eu quero te dizer é que ele não era uma criança, e ele tinha capacidade de escolha, e ele poderia ter dito para o seu pai: ei, eu não. Porque enquanto ele estava subindo, pode ser que ele, como ele pergunta: pai, cadê o holocausto? Cadê o sacrifício? Mas a Bíblia fala que Abraão edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha e amarrou Isaac. Isaac se permitiu ser amarrado. Isaac se permitiu ser sacrifício. Obedecer também é uma escolha, ainda que seja você o sacrifício. Talvez você não seja quem vai sacrificar, talvez seja você o próprio sacrifício. Eu quero que você entenda, Isaac tinha condições ali, de quando percebeu que era ele sacrifício, ó. Comigo não, pai. Você me perdoa, eu te amo muito, mas vai me custar a vida e eu não estou disposto a pagar, não. Deus pediu para tu, não foi para mim. Mas como um filho obediente, tanto o seu pai natural, ele confiava tanto. Eu imagino, agora eu estou conjecturando, né, com a minha mente santa aqui. Mas ele se permitiu ser oferta. Ele se permitiu ser sacrifício. Ele se permitiu ser amarrado naquele lugar. E ser consumido. Porque ele confiava no Deus do seu pai. Talvez para alguns nessa noite a pior escolha seja escolher ser sacrifício. Seja escolher ser queimado. Seja escolher a morte em obediência. A morte do eu, sabe? A morte do eu acho. A morte do eu penso. A morte do eu decido. A morte do pode ser, não tem nada a ver. O Senhor foi muito claro conosco nessa noite. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Não fui eu que disse, foi o próprio Senhor aqui. E eu achei muito incrível, porque o Senhor, eu até botei para gravar, porque o Senhor falou sobre voluntários, sobre alunos. E hoje de manhã, o que eu falei com você? Disse, sim, lá na sala. Não tinha ninguém lá. O Espírito Santo estava. Eu falei de sim. Quando a gente acabar com tudo isso que a gente precisa fazer na igreja, essa obra interna, a fachada, que é o próximo desafio, a igreja das crianças, o desejo do meu coração é transformar esse terraço em salas de aula. Só estávamos eu e de sim na sala. E chega a noite, Rafaela nem na igreja estava. Falei também, né, só com vocês aqui. Eu quero transformar isso num projeto. Vocês entendem isso? Coisa linda que Deus faz. Então, queridos, talvez para alguns nessa noite, o Senhor esteja. Só uma pergunta, Samuel está lá? Que bênção! Glória a Deus, ele ficou sem ninguém. Deus seja louvado. Esse é o meu menino. Até me perdi aqui, deixa eu voltar. Para alguns, o Senhor está pedindo o que você mais ama. Para outros, o Senhor está pedindo você. O Senhor não quer te trazer a força.
O Senhor não quer que você seja obrigado a obedecer. Ele quer que você queira obedecer. Ele quer que você se disponha a ser sacrifício. A obediência pode te custar a sua reputação. Você está em Gênesis, caminha mais um pouco. Vamos lá no capítulo 39. Nós vamos ter um outro exemplo. Gênesis capítulo 39 vai dizer assim: José foi levado ao Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Deixando as vestes na mão dela. Você consegue imaginar como é que ele fugiu? O estado que ele fugiu? Vendo ela que ele fugiria para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que o seu senhor tornou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o seu servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando eu, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. E aí começa o terceiro capítulo na história de José, um outro capítulo. Só essa história dava uma outra ministração. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para você e para mim é que sua obediência a Deus pode custar a sua reputação. A sua fidelidade ao Senhor pode custar a imagem que às vezes nós prezamos tanto diante das pessoas. José estava numa condição tal que muitos de nós gostaríamos de ter, de conforto, de aquisições, de status. José era o cara na casa de Potifar. Ele mandava. A Bíblia fala que Potifar só sabia o que ele comia. Ele não sabia nada dos seus negócios. E talvez o lugar de José fosse o lugar almejado por muitos de nós hoje. Fama, status.
regalias. Só que ele não negociou a fidelidade dele ao Senhor. Ele não negociou a obediência dele a Deus por nada disso. E provavelmente, eu não vou dizer nu, mas provavelmente ele correu para fora semi-nu. E aí você imagina o mordomo, o cara que devia andar só bem vestido, o cara que tinha uma imagem, que tinha uma reputação, agora ele sai desse lugar corrido, semi-nu, exposto, e como se isso não bastasse, ele ainda é acusado de algo que ele não fez, e foi preso de novo por um cativeiro. Mas ele não negociou o princípio da obediência. Interessante que talvez eu e você pudéssemos pensar: ei, o Senhor podia ter livrado José disso. A Bíblia diz: o Senhor não livrou, mas o Senhor estava com José. O Senhor estava com Abraão. O Senhor estava com Isaac. Então, se a sua obediência tiver que custar o que você mais ama, o Senhor vai estar com você, porque o seu maior amor estará nele. Se a sua obediência te custar a renúncia do seu próprio eu, o Senhor vai estar contigo para te dar graça. Se a sua obediência custar a sua reputação, a sua imagem, a forma como as pessoas olham para você, o Senhor estará contigo para te dar graça e suportar esse processo. Porque o Senhor é benigno. 4. A obediência pode custar a sua segurança. Você vai caminhar um pouquinho mais comigo. Lá no livro do profeta Daniel. Um outro homem que a Bíblia fala que tinha espírito excelente. Mas ele passou por algumas coisas que a obediência cobrou dele. Mas ele estava disposto a passar. Daniel capítulo 6. É uma historinha muito conhecida, nossa, que a gente aprende até na salinha com as crianças. Daniel capítulo 6 vai dizer o seguinte: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel, olha, mais uma pessoa bem sucedida. Daniel era bem sucedido. Dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Eram pessoas confiadas para cuidar do rei. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, para que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa
e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizer expedição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia fez a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei Sansone pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Um outro exemplo de um homem muito bem sucedido, que se destacava na função que exercia, e isso gerou inveja e perseguição. Eu quero te dizer uma coisa: toda vez que você se dispuser a obedecer ao Senhor, vai se levantar alguém para te perseguir e te acusar. Se Daniel não foi imune a isso, se José não foi imune a isso, nós também não seremos. E talvez, como foi no caso de José, talvez por tudo que José tinha, talvez alguns de nós pensássemos 2 vezes antes de colocar tudo a perder. E com Daniel não foi diferente. Talvez no lugar de Daniel, a gente falasse assim: poxa Deus, são só 30 dias. Eu vou tirar umas férias do Senhor por 30 dias, só para não dar ruim para mim aqui, depois a gente volta a conversar. Sabe por quê, Deus? Porque eu não quero perder o meu prestígio, eu não quero perder o meu status, eu não quero perder o meu poder de influência. Então o Senhor espera, eu não posso falar com o Senhor agora, espera só um pouquinho, que quando eu terminar esses 30 dias, tudo volta ao normal. E eu quero voltar a te perguntar: quanto custa a sua obediência? Deus, é só um pouquinho. Sabe a lei do menor esforço? Nós temos uma tendência terrível de fazer tudo que exige menos de nós. Procurar o caminho que exija menos esforço de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa: no reino é contramão. Se no mundo o caminho mais fácil é o que as pessoas seguem, no reino talvez os caminhos sejam os mais difíceis, porque eles vão nos tratando, nos apurando, nos alinhando, nos posicionando. A obediência custou muito caro para esses homens. Custou a reputação de José. Custou a Abraão o que ele mais amava. Custou o poder de escolha de Isaac. Custou a segurança de Daniel. Porque em função da perseguição, em função da inveja, em função da traição, ele foi jogado na cova dos leões. Quanto custa a sua obediência? Qualquer fosse a circunstância, Daniel, homem de Deus, estava pronto para servir onde fosse necessário. E a resposta dele, diante de tudo isso, foi inequívoca: alterar os seus hábitos de devoção ou tornar secreta a sua relação com o seu Deus seria uma negação básica. Daniel poderia ter dito assim: Deus, nós vamos orar escondidos, tá bom? Para que ninguém saiba. Ninguém vai saber durante esses 30 dias que eu estou contigo. Eu vou fechar as janelas. Mas não é o que ele faz. Ele mantém as janelas abertas. Ele se permite ser visto. Para dizer assim: não importa o que aconteça, eu não nego meu Deus. Não importa o que vocês façam, o que vocês falem, ou o que vocês queiram me induzir, eu não abro mão da comunhão, da obediência e do relacionamento com meu Deus.
Mantenha as janelas abertas. Em nome de Jesus. E por último, eu quero que você vá comigo lá em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 26. A sua obediência pode te custar a vida. Sabe por quê? Isaac foi posto, mas não morreu. José foi preso, mas não morreu. Daniel foi colocado na cova dos leões, mas não morreu. Mas teve alguém que morreu. Em nome da obediência. Mateus capítulo 26. A partir do versículo 36. Vai dizer assim: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e se angustiar. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Por um momento, Jesus pediu: se possível for, eu não quero morrer. Se possível for, eu não quero ir para a cruz. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8 vai dizer: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Todos esses homens pagaram um preço alto em nome da obediência. Mas Jesus pagou com a vida para manter-se obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Eu não sei quanto custa a sua obediência. O que eu sei é que no desfecho de todas essas histórias, esses homens tiveram do Senhor o favor. O Senhor proveu o sacrifício para Abraão. E hoje Abraão é considerado o pai da fé, o pai de uma nação. Abraão teve o favor do Senhor. Isaac teve o favor do Senhor. José se tornou o quê? Governador do Egito. E pôde ajudar sua família, aqueles que também outrora haviam traído. Ele encontrou o favor do Senhor. Daniel encontrou o favor do Senhor. Os leões tiveram suas bocas fechadas. Em meio a perigo, o Senhor nos guarda. Se Jesus ressuscitou no terceiro dia, a morte não o tragou. O que eu quero dizer para você nessa noite está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Para fecharmos, se você já pode ficar de pé. Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa se vai te custar a vida, não importa se vai custar a sua imagem, a sua reputação, não importa se vai custar o seu dinheiro, não importa se vai custar o que você ama, não importa se vai custar aquilo que você acha que é bom para você. O que eu quero te dizer é que o melhor está por vir para aqueles que decidem obedecer. Há sempre um favor de Deus aguardando aqueles que o obedecem. Palavra de Jesus.
se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aí algumas pessoas podem perguntar assim, mas o que eu vou obedecer? O princípio está na palavra. Se você decidir obedecer a palavra, nas coisas do dia a dia, o próprio Espírito Santo começa a testificar no seu coração aquilo que o agrada e aquilo que não o agrada. E você começa a cortar. Porque tem coisas, queridos, que não serão pecados, mas que vai te contaminar, ou que vai desagradar o Espírito Santo. Eu gosto muito de uma frase de Susana Wesley, que ela fala para o seu filho. Ela fala assim: qualquer coisa que debilite a sua razão, enfraqueça a sua consciência, obscureça o seu discernimento de Deus, te afaste das coisas espirituais, ou eleve a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, essa coisa é pecado para você, por mais inocente que pareça, por mais nada a ver que pareça. Se te afasta das coisas espirituais, é pecado para você, entende? Porque contamina. Ah, queridos, se tivermos esse entendimento, se decidirmos obedecer, não importando as circunstâncias, há um favor de Deus nos esperando. Porque o Senhor fala através do seu profeta: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Na NVI, se eu não me engano, vai dizer para te dar uma esperança e um futuro. Deuteronômio capítulo 28. O Senhor está me dizendo agora, vamos lá. Deuteronômio capítulo 28. É um bom... Oi, cadê você? As bênçãos decorrentes da obediência, é o título do capítulo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. A palavra diz que sobre o obediente não precisa correr atrás de bênção, não precisa procurar a bênção. A bênção chega até ele por causa da sua obediência. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor o teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará em abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo e para abençoar a obra das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor o teu Deus, para que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda,
seguindo outros deuses para os servires. Queridos, não adianta tomar só posse das palavras de bênção. Aqui fala de saúde, aqui fala de prosperidade financeira. Aqui fala de prosperidade familiar. Mas não sejamos inocentes. Não adianta levantar a mão e dizer eu tomo posse. Se não obedecer, não tem. Aqui é para os obedientes. Aqui são para os que pagam o preço da obediência. Desde as coisas mais simples às mais complexas. Eu posso contar duas histórias da minha vida muito rapidamente aqui. Para te mostrar que nas coisas simples o Senhor aguarda a nossa obediência. Uma delas eu estava voltando do trabalho, dirigindo, e em Quintino, 5 horas tudo para. O caminho para Madureira fica todo travado ali. E tinha um caminho, uma rua que todo mundo faz essa rua para cortar caminho, para sair acho que é Padre Telêmaco, se eu não me engano. E aquilo economiza, gente, 40 minutos de trânsito, quando está pesado o trânsito. E é muito natural. Até que um dia, eu vi uma placa de que era mão ali, não era mão, mas se tornou mão, porque todo mundo faz aquele caminho. E eu estava passando por aquela rua achando que estava tudo bem. E o Senhor falou comigo assim: você me pede proteção, eu não posso te proteger se você me desobedecer. Você está numa contramão. Entende? Simples. Nunca mais. Eu fico 40 minutos parado, mas nunca mais eu peguei aquela rua. Ainda que eu veja milhões de carros passando por ela. Ninguém nunca foi preso ali por causa disso. Por muito tempo, eu ouvia a JB. Não tem nada de errado na JB. É uma musiquinha muito legal lá. Antigas. E eu tinha por hábito, quando as pessoas entravam no meu carro, sobretudo quem não era crente, eu tinha por hábito botar na JB para não parecer agressivo para quem estava no meu carro ficar ouvindo louvor. E o Senhor me repreendeu de uma forma muito doce. E eu me senti como esse Daniel. Você está me adorando de janela fechada? O carro é teu, fui eu que te dei. Tem alguma coisa de errado, Senhor, na JB? Não. Mas se o que você está ouvindo não te edifica, não te aproxima de mim, não serve para você. Tem coisas que Deus vai te pedir que não são pecados. Mas se não te edificar, se não te aproximar do Senhor, não serve para você. A partir daquele momento, nunca mais eu ouvi, nem JB e nenhuma outra rádio. Você vê que isso tem tempo, né? Porque se ouvia rádio. Hoje a gente põe o celular para tocar na nossa playlist no YouTube, né? Mas nunca mais eu ouvi. No sentido de eu colocar para eu ouvir. Músicas que não adorem a Deus. Que não falem de Deus. Que não edifiquem o altar de adoração ao Senhor. Quanto custa a sua obediência? Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. E esse momento é só você e Deus. Eu não posso mensurar o efeito dessa palavra no teu coração. Eu não posso orar por você. Eu não posso te dizer o que você deve fazer. É você e Deus agora. É você e o Espírito Santo agora. Quanto custa a sua obediência? Quanto custa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: você está disposto a pagar esse preço?
Você está disposto a pagar esse preço? Esses homens não mediram esforços para fazer aquilo que o Senhor queria que eles fizessem, para fazer o que era certo diante dos olhos do Senhor. E você? E eu? Até onde estamos dispostos a ir? Para obedecer ao Senhor, para fazer a vontade de Deus. Enquanto a canção estiver sendo ministrada, é você e o Senhor. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, se você quiser vir ao altar, se você quiser levantar as suas mãos, se você quiser colocar a mão no seu coração, fique à vontade. Fique à vontade. Mas é você e o Senhor agora. Tem coisas que o Senhor já está te pedindo há muito tempo e você ainda resiste. Mas é o Senhor agora. Vem, Espírito Santo. Eu digo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento humano, guarde a tua alma, guarde a tua entrada e também a tua saída. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja contigo, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. A igreja obediente diz...